Glória a Deus. Meus irmãos, nessa manhã, eu vou compartilhar um pouquinho, não sai, sobre você não está entendendo o que Deus fez por você. Eu vou falar sobre a visão da vida, mas antes eu vou trazer algumas informações interessantes para a gente refletir nessa manhã. E para começar, gostaria que você abrisse em Jó 38, 3, Deus falando com Jó. Como está no finzinho de Jó, significa que Jó já sofreu tudo que tinha que sofrer aqui, né? Finzinho do livro, Jó já passou por maus bocados aqui. Vocês devem conhecer bem a história, que Jó era um homem temente a Deus, né, que fugia do mal, era um homem que eu não me colocaria na posição dele, porque Deus o reconhecia, né? E no final da vida dele, ele começou a questionar um pouco a Deus, né, por toda a situação que ele passou. Perder filhos, perder tudo, ficar doente, perder a saúde, perder tudo. E aí, Deus vira para Jó, no capítulo 38, versículo 3, e fala o seguinte: prepare-se, como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Deus vira para Jó e fala assim: eu vou te fazer algumas perguntas e você me responderá. Se a gente olhar o 4 aqui, vamos ver só a primeira pergunta que Deus faz para Jó, no 4. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Essa é a primeira pergunta de Deus para Jó. Só que Deus não fez poucas perguntas, Deus fez 72 perguntas para Jó, desse nível. Jó tinha condição de responder essas perguntas? Eu trouxe essa questão de Jó aqui para a gente começar a entender quem somos nós e quem é Deus, e a diferença entre nós, humanos, e o Criador do universo. E para começar, vou falar um pouquinho sobre isso, essa imagem que são células, e eu queria que você parasse por 5 segundos agora, em silêncio. Não precisa olhar para o seu corpo, em 5 segundos, reflete sobre o que está acontecendo no seu corpo agora. 5 segundos. O que aconteceu no seu corpo agora? Nada, está respirando. Nesses 5 segundos que nós paramos agora, 17 mil células morreram no seu corpo. E mais ou menos isso nasceram também. Nesses 5 segundos, 200 mil nascem por minuto. Por dia, milhões e milhões. Então, pensa a realidade de vida que existe dentro de nós. Eu estou falando só de células, né? Fora um monte de outras coisas que acontecem no nosso corpo, que a gente nem sequer percebe, está acontecendo. Nesse ser humano criado por Deus. Imagina a complexidade do corpo humano. Enquanto você está pulando, está caindo, né? Meu filho pequenininho pula o tempo inteiro, pula não, né? Engatinha, arrasta, vira, volta, e isso está acontecendo ali o tempo inteiro, já está acontecendo dentro da barriga da Alissa. Tudo isso acontecendo num milagre divino, porque é muito complexo, gente, a gente fazer um negócio desse, né? Criar qualquer coisa que tivesse esse nível de complexidade. E aí, não é só dentro da gente que acontece tantas coisas fantásticas. Fora também. Talvez você vai lembrar, Cirlei, eu lembro de você lá. Bem quando eu cheguei na VID, no estudo, nas quintas à noite, eu falei sobre o universo, sobre a grandeza do universo, a complexidade do universo. E eu recapitulo isso aqui bem brevemente. Nós vivemos na Via Láctea, que é uma galáxia. A Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões de estrelas. A nossa estrela é o Sol, que está próximo, que por sinal, ele foi colocado a uma distância da Terra perfeita, porque se ele estivesse mais longe, congelava tudo aqui, se ele estivesse mais perto, queimava tudo. Então Deus mediu exata a distância para que houvesse vida aqui na Terra. E essa distância se permanece, porque senão
acabava a vida aqui. Então nós estamos em uma galáxia que tem 100 bilhões de estrelas. Só que existem 100 bilhões de galáxias. 100 bilhões de galáxias. Isso é ciência, né? Não estou nem falando de Bíblia. E Deus vai questionar Jó aqui sobre o universo também. Então, pensa esse nível de sofisticação que existe nesse universo. Será que isso veio do nada? Será que Deus não pensou quando estava fazendo cada detalhe desse universo? Um outro milagre muito interessante que acontece são os nossos olhos. Quando, e aí isso talvez esteja acontecendo com você agora, Alissa, talvez nesses dias, talvez nesse momento, a ciência ainda não sabe que hora que vem alguma coisa que a ciência não sabe, que abre os olhos do bebê, dentro da barriga da mãe. Porque isso tudo é fechado, né? Um corpo todo fechado. E aí tem um dado momento que vem e abre. E aí passa a enxergar. Abre-se os olhos. Isso é um milagre que nem a ciência explica ainda. Então nós estamos falando de um Deus que vive numa dimensão infinitamente superior à nossa insignificância. Até pensando nas galáxias, né? A Bíblia fala algumas vezes das areias do mar, né? de ser um número muito grande, mas eu nem sei se as areias do mar são tão numerosas quanto as estrelas nesse universo que Deus criou. Eu não sei. Né? É tão grande isso. E agora eu vou trazer um pouquinho para o meu mundo, né, da tecnologia, para dar um exemplo para vocês. Esse aqui já foi o maior computador do mundo. Isso aqui é um computador, tá? E essa barrinha vermelha ali é mais alta que eu. Então, é uma torre gigante, né? Isso aqui é um computador só. Então, uma pessoa pode controlá-lo, toda essa estrutura. E hoje já tem um computador maior na China, esse aqui era no Japão. E só para vocês terem uma ideia, isso aqui pesa 10 toneladas. Tá? Esse computador, 10 toneladas. Ele consome energia de um bairro inteiro. Consome muita energia. E ele, só para a gente ter uma noção da capacidade dele, se você comprar um melhor computador hoje, computador para casa, né, pensa um notebook, a gente precisaria de 50 milhões desse computador para fazer o que esse aqui faz. Então, assim, é um supercomputador. Né? Agora, imaginem a estrutura para manter ele refrigerado, porque a temperatura não pode subir muito, né? Você tem que controlar o ar-condicionado ali. Então, pensa a estrutura para refrigerar todo esse computador. Super poderoso esse computador. Agora eu vou te falar de um outro computador. Esse outro computador pesa 1,5 kg. Ele consome energia de uma lâmpada de geladeira, aquela pequenininha assim, que consome bem pouquinho. Ele trabalha a uma temperatura alta, tá? Porque esse aqui tem que ficar uns 20 graus ou até menos, né? Para ele continuar trabalhando. Esse segundo computador que eu estou te falando, ele trabalha a 37 graus, mais ou menos. E, por fim, o que esse computador gigante aqui levaria 60 anos para fazer, esse computadorzinho de 1,5 kg leva 1 segundo para fazer. Isso não é nanotecnologia, não. Não é que a tecnologia está investindo muito em dispositivos pequenininhos. Isso é o seu cérebro. É o meu cérebro. Então, por mais que o ser humano invista toda a sua capacidade e recursos para construir algo extremamente poderoso, Deus fez, há muito tempo, algo extremamente mais poderoso, que é o meu cérebro e o seu cérebro. Agora, vem uma pergunta. Para que tanta capacidade porque parece que a gente não usa quase nada disso, né? Pensa comparando com aquele computador, o quanto que a gente usa desse supercomputador que a gente tem aqui dentro da cabeça? Quanto que a gente usa? É uma reflexão para nós essa manhã. E aí eu gostaria que vocês abrissem comigo na passagem bíblica que é referência para essa comunidade Vide, que é João 15. Vamos ler alguns versículos
desse livro, para entendermos um pouquinho da vide e também entendermos um pouquinho do que Deus espera da gente, o que Deus espera desse supercomputador que Ele deu para a gente. João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, peraí. Ele nos deu um super equipamento que funciona automaticamente, porque as células estão nascendo e morrendo e nós não estamos nos esforçando para isso. Ele nos deu um supercomputador aqui em cima, que nos dá uma capacidade imensa. E isso foi à toa? Não, isso tinha algum propósito. Deus não estava brincando quando desenvolveu essa tecnologia ultra avançada. Ele espera que a gente dê fruto. Ele espera que a gente dê fruto, porque se não der fruto, não tem muito sentido. E aí, ele já sinaliza que ele corta se não der fruto. Agora, se der fruto, ele poda, para dar mais fruto ainda. Versículo 2. Versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. A centralidade de Cristo. Sem Cristo não tem sentido. Eu estava conversando com a Heloísa esses dias, e ela falando de uma pessoa que tinha um comportamento assim, completamente diferente de um comportamento cristão. E eu falei com ela assim, Heloísa, mas a gente não pode esperar dessa pessoa, porque ela não é cristã. Então, as bases da vida dela, os fundamentos, os princípios, não são cristãos. Aí, como é que a gente espera que ela ame o próximo? Como é que a gente espera que ela perdoe? Como é que a gente espera que ela ajude, que ela tenha misericórdia, que ela seja generosa? Não. Não tem, a gente não pode esperar isso de uma pessoa que não é cristã. Ela não tem as bases que a gente tem. Né? A gente nem deve projetar isso nas pessoas, porque nos cristãos, sim. Aí é diferente. Porque o cristão bebe da fonte que é Jesus. Se a gente não estiver ligado na fonte que é Jesus, a gente seca. Então a gente só vai permanecer, só vai dar fruto se permanecermos em Cristo Jesus. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A gente não pode fazer nada sem Jesus. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Isso aqui é uma deixa para quem quer extrair versículo da Bíblia e usar sem contexto, né? Que assim, você vai pedir e você vai receber. Mas o que vem antes é, se você estiver em mim e eu estiver em você, aí a nossa mente começa a pensar como a mente de Cristo. E a gente vai pedir o quê? Coisas que Cristo desejava. Coisas que Cristo pedia ao Pai quando Ele orava ao Pai. Isso muda toda a história. E aí, quando você está em Cristo, Cristo está em você, o que você pede ao Pai, o Pai concede. Porque faz todo sentido agora. Né? Versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. E eu paro aqui. Então, como que o Pai é glorificado? Como que o Pai é glorificado através da minha vida? Quando eu dou fruto. Quando eu dou fruto. Mas que fruto é esse? Aí vem essa pergunta. Né? Muitas vezes a gente até escuta frutos, mas a gente está falando de fruto, no singular. Né? Que fruto é esse? E aí não precisa abrir para a gente ser bem objetivo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto que glorifica o Pai. O fruto em nossas vidas, nesse equipamento que Ele criou com alta tecnologia. Mas isso é para mim
Não é para mim. Isso é para o próximo. Porque se a gente parar para refletir, amor é para eu demonstrar para com o outro. Alegria, para que o outro veja alegria. Não é para que eu tenha alegria, para que o outro veja a alegria de Cristo em mim. Paz. Essa paz, ela enche o meu interior, uma paz que excede todo entendimento e reflete para o próximo. Paciência. Paciência comigo mesmo? Não, paciência com o próximo. Né? Amabilidade, de novo. Bondade. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio. Domínio próprio não é para mim. É quando Heloísa me irrita e eu falo assim, peraí, deixa eu segurar aqui. Não vou subir nas tamancas, não vou responder no mesmo nível. Então, esse domínio próprio reflete no próximo. Então, tudo é para o próximo. E aí, a gente precisa aprender com o bom samaritano, que nem sequer tinha os princípios que nós temos, mas que se preocupou com o próximo, né? Que atentou para a vida do próximo. E aí, eu reflito muito lá em casa, porque eu tenho que ensinar para minhas filhas, com frequência, a importância do próximo. É como se a gente colocasse uma bala aqui em frente, as crianças começassem a passar, e ver essa bala. Você acha que alguma criança vai pensar assim, não, eu vou pegar essa bala e dar para minha amiga, para o meu amiguinho? Ele vai pensar isso. Ele está olhando para aquela bala, olhando para o estômago. Eu quero ver essa bala no meu estômago. Eu quero ver essa bala no estômago do outro. E muitas vezes o Daniel pregou sobre isso aqui há pouco tempo. A gente vive como criança, ainda quando adulto, preocupando com o nosso estômago. Enquanto eu poderia olhar para a situação e falar assim, cara, como que eu posso abençoar alguém com essa situação? Com isso, com esse aumento de salário, ou com esse dinheirinho que veio a mais, ou com o meu tempo, né? Porque tempo de fato é valioso. Como que eu gasto o meu tempo com o próximo? E em vez de só pensar em mim, no meu descanso, no meu interesse. A nossa vida é tão curta e a gente muitas vezes só centraliza em nós. Agora, interessante é que tem uma passagem nas Escrituras em que fica nítido para nós que em um dado momento Deus vai separar os bodes das ovelhas. E eu aprendi um negócio. Ovelha é fêmea, né? O macho é o... Difícil, né? Interessante. A gente só fala de ovelha, 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 né? O macho é o carneiro. E o filhote deles é quem? O cordeiro. O cordeiro. Por isso que Jesus é o cordeiro, filhinho de ovelha. Então, um dia ele vai separar os bodes das ovelhas. Eu diria que ele vai separar os bodes, as cabras e os cabritos, né? Que são os caprinos, dos ovinos, que é a ovelha, o carneiro e os carneirinhos, e os cordeirinhos. Só que é interessante que nessa passagem é muito claro o que acontece ali, como que ele faz essa separação. Ele fala assim, olha, aí eu separo vocês, os bodes das ovelhas, mas por quê? Quando eu tive fome, me desses de comer. Quando eu tive sede, me desses de beber. Quando eu estava preso, me visitastes. E assim vai. Parece que é obras. Parece que é obras. Só que obras sem fé e sem estar firmada em Cristo, vira ação social por si só. Ajudar o próximo por si só. Agora, ao mesmo tempo, ter fé e os pilares, o Alan já trouxe isso aqui no domingo passado, eu vou falar disso aqui novamente. Fé sem obras é morta. Então, as obras é meio que um reflexo da fé que você tem. Então, nós estamos firmados em oração, em palavra, mas o fruto precisa aparecer, que reflete na vida do próximo. Precisa aparecer. E aí, quando ele separar, interessante que eu fui reparar, descobri as diferenças, o bode ele tem uma barbicha. Não que eu seja bode, né? Alan, bode também. Não, mas o bode tem barbicha, uma das formas de diferenciar o bode da ovelha, né? Ou do carneiro, enfim. E aí vem uma pergunta super importante. Né? Nós, como ovelhas de Cristo,
O que nos une? O que nos une? Porque o Alan sempre fala sobre isso aqui, né? Os sem bandeira, os sem igreja, os sem bandeira, né? Igreja sem bandeira, os que não preciso de igreja, não preciso. Só que por quê? O que nos une na verdade? E aí eu parei para refletir em alguns fatores. Será que o que nos une é porque todos nós somos de direita ou de esquerda? Nosso partido? Porque se fosse isso, nós seríamos um partido e não uma igreja. Será que o que nos une é a nossa classe social? Então, o que nos une é porque a gente mora num prédio com que cada um tem sua piscina e a gente joga tênis junto. E aí isso é o que nos une. Ou não, no outro extremo, né? Vamos pensar no pobre. O que nos une é que eu moro em cima da sua casa, você mora do meu lado, e a gente acaba encontrando na hora de ir para o trabalho, e é isso que nos une. Se assim fosse, nós seríamos uma agremiação do bairro ali, né? Uma associação do bairro. Será que o que nos une é porque todo mundo aqui é magrinho, ou todo mundo é gordinho, todo mundo é branco, ou todo mundo é negro, todo mundo é alto, ou todo mundo é baixo? O que nos une? Não são essas questões marginais. O que nos une é a cruz de Cristo. É Ele que nos une. E aí você pode se relacionar, conviver, e eu tive o prazer de receber várias pessoas na minha casa, pessoas com pensamentos tão diferentes, mas que trouxeram tanta alegria ao meu coração, de ver que nós temos algo que é muito mais forte do que essas particularidades da vida, que é Cristo dentro de nós, que é a mesma origem, que é ter vindo do mesmo lugar. Abra aí em Efésios 1, versículo 4. Efésios 1, versículo 4, lá no finalzinho. Quando Deus criou aquele universo que eu falei instantes atrás, inundado de estrelas, inundado de galáxias, né? Criou a Terra, deu condições de vida, nos deu a estrela que é o Sol, e isso é muito bom. Ele, antes disso, versículo 4 de Efésios 1, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, antes disso tudo, Deus já pensava em mim e em você. Deus já nos unia em Cristo Jesus. Olha que coisa impressionante. Aquele Deus tão imenso pensou em nós antes da criação desse universo tão impressionante que a ciência devagarinho vai descobrindo. Então, nós podemos viver unidade em uma diversidade impressionante, porque o que nos une é muito mais forte do que a diversidade que há entre nós. E aí, meus irmãos, trazendo para o nosso dia a dia, aproximando muito do que eu vou compartilhar sobre a visão da VID para 2019, eu queria que você refletisse sobre essa imagem. Como ovelha, ou como carneiro, ou como cordeiro que você é, né? Você olha dois pastos assim, um do lado do outro, e você quer ir para onde? Né? É claro que eu quero ir para o pasto verdinho. Né? Só que nós, como cristãos, que tanto aprendemos já nessa comunidade, que Deus fala com você, que você lê as Escrituras, você já entendeu tanta coisa. Será que não estava no tempo já da gente olhar para esse pasto morto? Esse pasto que precisa de cuidado. E falar assim, eu posso ajudar esse pasto a ficar verde. Ao invés de só querer receber o pasto verdinho para você alimentar, será que não é tempo de pegar num regador e regar para que esse pasto fique bom para a pastagem? Não tem, o Alan sempre fala isso é muito nítido para nós, não tem ninguém melhor do que ninguém aqui, não tem ninguém com privilégio, né? A própria ordem alfabética aí, é para exatamente enfatizar isso. E esse tempo que eu aproximei, eu vi um Alan extremamente aberto, extremamente feliz, extremamente contente e disposto a caminhar, a falar assim, vai, dá o seu melhor.
Eu diria que essa é a mensagem para a gente agora, nessa manhã. Que com todo esse potencial que Deus deu a você, e eu não sei quantos por cento você está usando, né? Não sei se é 0,00001 ou 10%, não sei. Mas com todo esse potencial que Deus te deu, eu queria que a partir de agora você refletisse como que você pode ser usado por Deus no reino dele. Eu tive o prazer de ter aula com o Labieno e de aprender com ele o seguinte, quando ele falava de chamado, de dons, de talentos, ele falou assim, olha, experimente de tudo para identificar onde você pode ser extremamente usado por Deus. Eu já me deparei com muitas pessoas que falam assim, eu até que eu gostaria de me envolver mais, mas eu não sei onde. Ele falava assim, experimente de tudo, se envolva, vai se envolvendo. Não descobri que não é criança, descobri que não é missões, descobri que não é o almoço, vai experimentando. Seja proativo. Não se acomode, porque Deus te deu potencial demais para ficar acomodado. Muito potencial. E aí, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, e essa é a imagem que vocês viram no domingo passado, e o primeiro ponto aqui é o reino de Deus. E para falar de reino de Deus, eu não vou nem estender muito, porque a gente está, de certa forma, acostumado aqui com o reino de Deus. Eu gostaria de chamar a Dona Maria Nice, para falar um pouquinho de reino para a gente. Olhe para mim. Você está perdoado em nome de Jesus. Eu sou uma cristã e eu estou lhe perdoando. Vou continuar orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar, porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir Ele. Viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia que disse assim, olha, o Daniel está morto, e foi Alisson, eu não lhe conhecia. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu estou triste, Alisson, por você, porque você matou mais um. Eu estou triste. Olhe para mim, Alisson, você precisa olhar. Você não deixou, você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer, porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu estou aqui. Vou continuar orando por você. Senhor, acompanha a Alisson, onde ele estiver, Senhor. Não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá o conforto à mãe dele, Senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. A Alisson matou o filho dela. E essa frase dela, eu esperei 1 ano para te falar isso. Isso aqui tem uns 5 anos, imagino que a boa parte de vocês viram, né? Imagino que a maioria viu. Ele matou o filho dela e ela, por 1 ano, estava esperando, desejosa de falar com ele e de transmitir a mensagem de que Deus iria alcançá-lo. De que Deus consolasse o coração da mãe dele. Eu não sei quantos aqui teriam essa, né? essa postura. Mas isso é reino. Isso é reino. Sabe por que isso é reino? Porque eu não tenho dúvida de que a Maria Nice tinha clareza de que ela foi criada por Deus e ela está voltando para casa e ela vai encontrar com esse filho dela. E aqui é momentâneo. Está de passagem aqui. Isso aqui é muito rápido. Sentiu dor? Gente, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida da dor que ela sentiu de perder o filho. Mas ela tinha um nível de entendimento de reino, de saber que o filho dela estava com o pai, e que esse rapaz carecia da graça de Deus, assim como ela carecia, o filho dela careceu quando esteve vivo. Que todos nós carecemos, todos nós que somos
pobres e ricos, magros e gordos, altos e baixos, brancos e negros, não importa, todos nós carecemos dessa graça, e ela entendeu isso. E ela teve essa postura de sentar e falar assim: eu oro por você, eu oro por você, para Deus te encontrar, para Deus cuidar da sua mãe, que deve estar sofrendo igual eu estou sofrendo. Isso é reino. Isso é reino. Quem não é do reino, quem não é um cristão, quem não está conectado em Jesus, como é que entende um negócio desse? Tem alguma chance de entender um negócio desse? Agora, nós que estamos ligados à videira, que estamos em Cristo e Cristo em nós, aí nós precisamos estar nesse reino. Nós precisamos viver esse reino. Por mais que seja extremamente desafiador. Você está perto. E aí, nós entramos no primeiro ponto aqui, pós-reino, palavra. E palavra, eu gostaria de começar compartilhando sobre louvor. Louvor está dentro de palavra em nossas conversas com Alain. Por que louvor está dentro de palavra? Porque tem que ser a Bíblia. Não tem sentido a gente cantar em prol da gente. Músicas centradas no homem. Não tem sentido. Então, louvor, ele é centrado na palavra, no nosso relacionamento com o próprio Criador. Não de receber simplesmente, mas de glorificar o Pai. E a palavra, essa é a crença dessa comunidade, ela é infalível, ela não falha. A palavra não falha. A palavra, ela não tem erros, ela é inerrante. A tradução nossa pode ter erros, mas ela não tem falhas. A palavra é Deus falando conosco, ela é a palavra de Deus. E interessante que eu já vi tanta gente falando assim: nossa, eu vou orar para Deus falar comigo. E não lê a Bíblia. Ué, mas você tem mais de 1000 páginas aqui de Deus falando com você. Deus falando para você, Deus falando sobre N assuntos. Se nós não voltamos para o que Deus fala com a gente aqui, e a gente quer o sobrenatural, Deus falar, um trovão. Então, palavra é Deus falando. Ela é perfeita. E dentro de palavra, nós temos nesse ano, e a Nilce fala daqui a 3 domingos, sobre grupos pequenos. E ela vai discorrer. Em que a gente pode estudar a palavra a fundo. E trocar experiências entre nós em um grupo menor. Nós temos a pregação, claro, né? Faz parte da palavra. A revelação. A liderança, o cuidado da liderança quanto à palavra, é um dos pontos a serem trabalhados nesse ano de 2019, dentro dessa comunidade, no assunto Palavra de Deus. E aí, na sequência, temos oração. E oração, nós temos várias oportunidades nessa igreja de orar, né? Nós temos a madrugada, nós temos a praça, na parte da manhã, nós temos a intercessão, jejum, e assim por diante. E mais oportunidades vão surgir. Só que eu queria compartilhar algo sobre oração, que eu vivenciei, muito interessante. Assim. Oração, para mim, é muito claro que é uma conversa com Deus. Você fala, mas você ouve também. E esse ouvir, é interessante como é comigo, eu não sei, eu não quero jogar a minha experiência com Deus para você, mas comigo é algo fantástico. E eu queria relatar uma historinha rápida de quando eu comecei a escrever o meu livro. Eu acordava de manhã, saía de casa, trabalhava uns 20 minutos de casa, e começava a agradecer a Deus. Mas eu agradecia a Deus por tudo, assim, pelo asfalto, pelo meio-fio, pela árvore, pelo escritório de advocacia que tinha no caminho, pela escola, pela faculdade, e ia agradecendo. E aí, começava a brotar em meu coração, em minha mente, coisas, Dudu, que eu falava assim: isso não é de mim, eu não sei disso, eu nunca estudei sobre isso, eu nunca li sobre isso. E brotava. E vinha umas coisas na minha mente que eu falava assim: gente, isso não sou eu. E isso no dia seguinte acontecia de novo, e de novo. E aí na hora do almoço eu ia registrando as coisas. Não é psicografia Chico Xavier, não. Mas Deus ia falando à minha mente, ao meu coração.
E assim Ele fala comigo. Não é uma voz, né? Aquela voz assim, Deus falando. Não, não é isso que acontece comigo. Talvez com você aconteça, né? De vez em quando. Mas Deus trabalha na minha mente. Quando eu oro, eu começo a fazer coisas, tomar decisões, que eu falo assim, rapaz, eu não ia segurar essa, não. Essa bucha que eu tive agora, isso aqui eu não ia segurar. Eu ia para cima, eu ia devolver. Só que vem aquela paz, vem a paciência, vem a decisão correta. Isso é oração. É você conversar, mas ouvir também. E isso acontece na praça, isso acontece na madrugada, na intercessão. Isso pode acontecer aqui, acontece aqui aos domingos de manhã. Mas isso pode acontecer no seu quarto. Você de joelho com a porta fechada. Que é um lugar maravilhoso também. Isso é oração. Que a gente, de fato, tem essas duas bases, palavra e oração, nesse ano de 2019. Crianças, aí, gente, oportunidades não faltam para nós, né? Tem a escola bíblica dominical, as crianças lá. A chegança, aqui está em ordem alfabética, nem sempre eu consegui colocar em ordem alfabética, tá, Alain? Me perdoe. Mas aqui eu lembro que eu coloquei em ordem alfabética. E tá. Escola bíblica dominical, chegança, sábado luz, são oportunidades maravilhosas. Aí você fala assim, mas eu não tenho jeito com criança. Tá, mas o quanto que você já trabalhou com criança, para você ter certeza que não? Eu sou uma pessoa, assim, que nunca tive, assim, tanta intimidade com criança. Mas aí, depois que eu tive as minhas, aí um belo dia elas falaram assim, papai, faz um teatrinho. Eu falei, aqui em casa só para a gente, né? Dá para fazer. E aí eu descobri que eu tinha talento para isso. E aí direto eu tenho que fazer teatro agora. Eu coloco panela na cabeça, né? A espada é uma colher e tal. Se eu não tivesse essa experiência de aproximar, de tentar, vamos lá, e elas acham o máximo, elas riem até, e agora elas querem participar de todo o teatro, elas não querem só assistir, elas querem fazer parte dos teatros, né? Então, relembro a fala do Labieno, experimente. Você não sabe, você tem uma máquina em cima tão poderosa que pode te surpreender muito, mas muito. Agora, se você acha, não sei, você nunca vai saber e nunca vai fazer uso disso que Deus te deu, né? Então, muitas oportunidades com crianças, né, que é, de fato, uma das grandes prioridades dessa comunidade. E aí a gente vai para missões, e aí eu estou mais próximo, né, mais envolvido com a VEM. Nós temos o privilégio de ter uma Jocum aqui do lado. Eu conversando com o pastor esses dias, até citei domingo passado, ele falou assim, cara, mas lá do lado tem uma base da Jocum, e a gente nem sabia, né? E a gente bebe aqui, está junto o tempo todo, o Saulinho, pastor dessa igreja, diretor da Jocum, é uma honra para nós, né? Eu admiro muito a Priscila, porque ela é muito de relacionamento. Você mesmo, Priscila. Ela é muito de relacionamento. Se eu falar assim, nossa, eu estava precisando saber como é que o missionário tal tá. Não, ele está assim, porque eu falei com ele ontem, que está, sabe tudo. Não, mas e o missionário tal? Não, esse aí está assim, porque eu fui lá no Jocum, conversei com ele e tal. Então, ela é muito... obrigado, Marcelo. Muito antenada, muito próxima, muito envolvida. Né? Por que a gente não se aproxima mais? Né? Por que a gente não aproveita mais? É maravilhoso ter a Jocum aqui perto. É maravilhoso ter os missionários aqui juntos. É um processo de aprendizado para mim, eu aprendo muito. Né? Recebi o Doninho esses dias lá em casa e foi maravilhoso. Então, é uma honra para nós. E além dos missionários que a VEM cuida, tem relacionamento, né? Que hoje deve ser, se não me engano, uns 53 pessoas, umas 22 famílias. Tem os parceiros ainda entra o Labieno, entra o Júnior Biscoito, que, se Deus quiser, deve vir aqui em maio, né? E mais alguns que são parceiros nossos, não estão acompanhados pela VEM. Então, glória a Deus, né? Envolva-se, aproxime-se, seja proativo, né? Deseje fazer parte desse reino, né? Orar, ouvir a palavra, estudar a palavra, isso é básico para o cristão, mas que o fruto seja manifesto na sua vida, que você, de fato, aproxime das pessoas. Comunhão. Aí aqui abre um leque enorme de oportunidades, e aqui é um momento maravilhoso de comunhão aos domingos de manhã.
E eu lembro de uma frase que eu citei, se não me engano, no domingo passado também, do Leandro, que é a mesa, é na mesa que as coisas acontecem, né? Num partir do pão ali, numa conversa, é a igreja de Atos, é na simplicidade. E aí eu queria te fazer, de fato, pensar sobre isso. Esse momento de culto aqui é maravilhoso, em que a gente louva a Deus, que a gente glorifica a Deus, né? Que a gente canta, que a gente ouve a palavra, isso é muito bom. Mas que você enxergasse que essa comunidade é um pedacinho do corpo de Cristo que vai morar para sempre junto. E aí, é extremamente propício você sentar ali e bater um papo com as pessoas. E não só, de fato, com as pessoas que a gente está mais próximo, mas conhecer as pessoas. Eu, que estou aqui há tantos anos, quase 10 anos, tem várias pessoas aqui que nunca foram na minha casa, que eu nunca sentei para comer. E a gente precisa se esforçar, mas não é um esforço pesado, é desejar no coração, de fato, ter essa comunhão com os irmãos que vão morar comigo para sempre. E aí você tem a oportunidade do almoço. A cozinha, né, que são as equipes da cozinha, que têm os seus momentos de comunhão ali. Né? Eles não estão aqui com a gente, não tem esse momento aqui com a gente, mas tem o momento deles lá. Os eventos, e aí isso aqui abre um leque enorme. E já a começar pelo que o Marquinhos acabou de compartilhar aqui, da vigília, né? Dia 15. É um momento maravilhoso de estarmos juntos. E aí eu paro muito para pensar sobre isso, porque eu trabalho bastante. Eu confesso para vocês. Eu trabalho para umas 4 empresas diferentes. E quanto de tempo que eu dedico para essa vida em comunhão, em comunidade? Aí muitas vezes a gente tem... E a nossa igreja não é uma igreja de um monte de atividades e rotinas. Mas aí tem uma vigília, um momento de estar em família, um momento de falar com o pai, ouvir do pai. E aí, eu estou cansado. Então, muitas vezes a gente tem tempo para tantas coisas e não tem tempo, talvez, para o mais importante, para o prioritário, que é estar com as pessoas que eu vou morar com elas para sempre, que são os meus irmãos. E hoje eu encaro isso. Vocês, de fato, como minha família. Uma família que muitas vezes é mais próxima do que a minha própria família. Que vive uma rotina, que muitas vezes está longe de mim, em outra cidade, que vive suas rotinas, seu dia a dia, que eu passo semanas e semanas sem ver, e vocês eu vejo toda semana, pelo menos no domingo. Né? Que a gente, de fato, se aproxime dessa comunidade. E, por fim, o vídeo vai à praia, aí é um momento maravilhoso, de novo, não simplesmente de estar numa praia, né, de curtir uma praia, mas de estar em família. E família, não tem jeito, a gente vai trombar. Eu vou pisar no seu calo uma hora, você vai pisar no meu calo. Mas o que nos une não é que a gente pense igual, Gabriel. É a cruz, que é muito mais forte do que a minha posição política, né, a minha posição quanto à economia. Esse é um privilégio. E aí entra famílias. Aí aqui abre um leque enorme, Celinha e Leila. Que tem Marquinhos e Lu. Né? Tem mais alguém? Fernanda e Alessandra. Paulo Viveiros e Daniela. Casais, né? Que vocês têm cuidado muito. Mas a gente tem jovens, tem idosos, tem adolescentes, tem visita. E aí, Marquinhos, eu me orgulho muito de você. Eu fico muito feliz de ver o seu jeitão. O Marquinhos é elétrico, assim, né? Resolve. Né? Ele tá atento a essa questão das pessoas dependentes, da parte social, de ajudar com uma cesta. Ele está atento, ele se envolve na administração da igreja, uma pessoa super envolvida, engajada, comprometida. E ele mesmo falou comigo esses dias, tem que fazer, tem que ir, Éder, não é esperar. Tem que fazer, vamos. Não preciso ficar esperando. Né? É questão de ser proativo. E se envolver e se engajar. E adolescentes, o Rodrigo, que está estudando teologia, falou que eu não posso chamar ele de pastor ainda, né? Tudo bem, mas em breve será. O Rodrigo, que tem cuidado dos adolescentes, com Bicas, com a Ana, enfim. Né? Então temos muito o que fazer nesse ano, né? Muito o que continuar e, inclusive, melhorar, porque Deus nos deu muita capacidade para dar o nosso melhor para Ele. Comunicação, esse aqui é um negócio novo que nasce, e eu estou muito feliz, eu estou muito próximo da turma, estou chegando já ao final.
A gente está cuidando das redes sociais, estamos começando a organizar. Estela, Marcos Júnior, Cirleizinho, a Laura, namorada do Gabriel, o Daniel vem junto, o Marcelo, que sempre faz os vídeos com tanto capricho, glória a Deus por isso, e mais pessoas estão se aproximando para a gente, de fato, comunicar de uma forma muito eficaz. Comunicar através das redes sociais. E aí, eu estava conversando, encontrei com a Alan essa semana, tá? A gente estava conversando sobre um tal de Instagram, que eu não tenho, não sabia o que era. E aí você começa a sentar com esse pessoal mais novo e fala assim, não, Facebook acabou, não existe mais não. O negócio é Instagram. Né? E é comunicação. Né? A gente deve alcançar as pessoas. Né? E onde estão as pessoas? As pessoas leem alguma coisa nesse tal de Instagram, então nós vamos pôr lá também. Né? Nós vamos alcançá-los lá também. E aí a Estela já está trabalhando em cima, já está construindo. Né? E a gente tem muitos planos, a equipe está muito animada para, de fato, a gente comunicar de forma bem eficaz. Já tem o Instagram da Vida essa semana. Pede a Estela para dar um nome aí, que eu não sei como é que é. Estela, está por aqui? Como é que acha o Instagram da... Eu não sei nem como é que acha esse negócio. Aí, simples assim. Busca Missão Vídeo e pronto. Né? Muito boa a explicação, viu, Estela? Bem detalhada. Tem uma lupinha lá. Né? Não é uma mãozinha, Alan, é uma lupinha. Né? E aí clica na lupinha e busca Missão Vídeo. E interessante, por exemplo, enquanto você falava, Marquinhos, do jejum, e teve um outro aviso aqui, não foi do almoço, nós vamos criar uma peça bonitinha, vamos compartilhar. E eu sempre pensei isso, Alan. São tantas coisas que acontecem que eu não lembro. A minha rotina é muito acelerada. Eu não lembro que tinha aquilo tal dia. Agora você tem um lugar que você vai ter tudo lá bonitinho, e aí não vai esquecer mais. Né? E tem outras coisas bem interessantes aí que a gente vai fazer. O site da VID está começando a ser renovado. Essa parte de vídeo, Marcelão, a própria pessoal de comunicação vai ajudar também, apoiar. E os eventos, todos os eventos a gente vai comunicar de forma bem efetiva. Né? Algumas pessoas me procuraram no domingo passado, a própria Estela, a própria Laura, o Cirleizinho se colocou à disposição, e é isso, se disponha, né? Se disponha. Eles vieram e já estão ajudando, né, no reino de Deus, cada um com o seu dom, com o seu talento, usando o potencial que Deus deu. Né? Pastoreio, nós temos o pastor Alan, o pastor Saulinho, e aí entra uma turma aqui. Eu me aproximei recentemente, estou ajudando na comunicação, já venho há mais de um ano na VEM, né? Mas nós temos uma turma, e aqui eu coloquei uma turma que estudou teologia, mas como o Alan sempre fala, assim, não é tão importante. Mas são pessoas que separaram tempo para estudar as Escrituras. Né? Assim como os missionários que estão aqui separaram tempo para estudar, para conhecer mais a Deus, são pessoas que separaram tempo. O bonde é pastor. Né? Eu acho que eu nunca te chamei de pastor bonde, mas o bonde é pastor. Já foi presbítero, hoje é pastor. A Lara estudou com a gente, a Lara do Giovanni. Né? Eles estão sem carro esse tempo, eles estão tendo dificuldade para vir a VID. O Marquinhos se formou. Né? O Paulo Viveiros, o Donim. É tanta gente que estudou tanto, que tem tanto preparo, né? Que a gente pode aproveitar tão bem. Né? Tanta gente. Mas não é porque estudou teologia. Enquanto eu estava aqui sentado, Zazá, eu estava vendo e falei assim, gente, Zazá conhece muito. Zazá conhece muito e está quietinha naquele banco dela, ali na cadeirinha dela, tranquilinha, não mexe comigo. Né? Não vou mexer, Zazá. Porque é gente valiosa que a gente tem, que tem muito a compartilhar do reino de Deus. Né? E nós estamos muitas vezes sem aproveitar. Então, o Alan cuida da liderança dessa comunidade e do ensino. O Saulinho é pastoreio mesmo, e ensino também. E aí, Marquinhos, por exemplo, tem cuidado dessa parte de assistência, né, das pessoas dependentes, da administração da igreja, junto com a Lu, de toda essa parte financeira. Eu tenho ajudado da VEM, enfim, né, cada um vai compartilhar como Deus direcionar. E, por fim,
para a gente fechar a administração. E aí o fato é, essa comunidade não eu até fiz a imagem que o Alan tinha me pedido, de liberdade total, né? Quando eu perguntei assim, Alan, o que traduz a igreja? Ele falou assim, liberdade total. Só que a liberdade total, ela não deve ser aproveitada para uma desorganização total, uma desordem total, um caos, né? Então, é muito importante frisar que essa comunidade vive uma liberdade, você tem liberdade, né? Não tem cabresto. Eu até montei uma logo assim, o Colgate, que o Alan falou, é um Colgate, e liberdade total, máxima proteção anti-cabresto. Então, de fato, é muito livre, mas ao mesmo tempo é muito organizado, né? Então tem toda uma administração, a parte financeira é toda acompanhada, sempre que tem algo a ser decidido, é registrado, uma ata, é tudo muito organizado, né? Então, tem a organização que cuida tanto das finanças, quanto tudo que envolve as pessoas que frequentam, os videntes a essa comunidade, né? Bom, essa é a visão para 2019. São tantas iniciativas e eu creio fortemente que não falta oportunidade para você manifestar o reino de Deus nessa comunidade, né? A vida é uma igreja, como uma outra qualquer, mas Deus nos colocou aqui por um propósito, né? E como Deus tem dado a direção ao Alan, o grande foco são crianças e missões, pautados na oração e na palavra, ou palavra e oração, mas a gente tem outras frentes para cuidar também. Celim Leila, Marquinhos Lu, Alessandro e Fernanda, Paulo Viveiros, Daniela. Muito a fazer, né? Fiquei muito feliz de ver a reunião de vocês. Muito a fazer, não só para casais, mas para famílias como um todo. O reino não é só para um pequeno grupinho, é para todos, né? E essa igreja está comprometida com isso. Então, glória a Deus, tudo vale, desde que tenha Jesus no centro. Desde que você esteja nele, ele esteja em você. Porque aí você vai pedir para o Pai, né? E aí, o Alan com esse jeitão dele, né? Muitas vezes você pode pensar assim, não, o Alan é durão e tal. Nada, sentou com o Alan, é um doce. É um doce. Agora, se você tiver dúvida, você checa se você está em Jesus, se Jesus está em você, e pede a Deus, porque aí Deus vai tocar no coração da Alan e está tudo certo. Você pode ter certeza disso. Glória a Deus, eu creio demais que nós temos tudo para ter o melhor lugar do mundo aqui. Porque nós vivemos por Ele. E quando eu falo lugar, não é estrutura física. A igreja não é estrutura física. Nós temos tudo para, de fato, manifestar a glória de Deus para essa cidade, para o mundo. Eu achei interessante na frase do Rafa, da logo, que ele falou assim, a vide referência em missões para o mundo. Porque nós amamos missões, nós amamos crianças. E nós temos tudo para ter o melhor lugar do mundo aqui nessa comunidade que Deus nos colocou. Que tem suas dificuldades, tem os seus erros, mas que, como aquela imagem da grama, que você pegue no regador, nesse ano de 2019, e comece a regar aquela grama para ela ficar verdinha, ao invés de amarela. Né? E não simplesmente olhar para um outro passo e falar assim, não, eu não vou pôr a mão no arado, né? Eu prefiro ficar alheio às coisas. Amém? Vamos orar nesse momento? A Deus. Jesus, muito obrigado por essa manhã. Tu és muito generoso para conosco. Tu és bom. O Senhor é bom. Ainda que eu não entenda tantas circunstâncias que acontecem na minha vida, orando mais cedo com o Osmar, tantas dificuldades que ele tem passado, sua esposa tem passado por momentos tão difíceis com a saúde, mas a oração dele transmitia a sua bondade, que o Senhor não nos esqueceu, o Senhor não desistiu da gente, o Senhor não se afastou de nós, o Senhor continua sendo Deus, mesmo com as circunstâncias adversas. Que isso esteja em nosso coração, essa gratidão por estarmos aqui nessa manhã,
Gratidão por respirarmos. Gratidão pelo Senhor ter nos planejado antes da criação do mundo. Gratidão porque o Senhor nos uniu. O Senhor nos uniu pela cruz de Cristo, porque Cristo decidiu morrer por nós. Enquanto éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E é isso que nos une nessa comunidade. Nós vamos divergir por N motivos, mas o Senhor será o ponto de intercessão entre nós, sempre, Pai. Muito obrigado por isso. Que o Senhor coloque amor em nossos corações, não por esse prédio, por esse lugar, mas pelo Senhor, pelo Teu reino, pelas vidas que carecem da Tua graça, pelas missões que são feitas, alcançando pessoas lá na Tunísia, lá em Moçambique, no norte do nosso país, aqui em Uberlândia, nos bairros aqui do Chegança, no Morumbi, que as crianças vêm para cá, que nós de fato amemos a manifestação do Teu reino nessas vidas que tanto carecem do Senhor, e que nós sintamos parte do Teu reino, e não alguém que assiste o Teu reino, mas alguém que se envolve, se engaja, não em ação social, mas em oração, na leitura da palavra, em amor ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor manifeste aqui e acolá, Pai. Nós Te agradecemos por essa manhã, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém.